Quando a gente pensa em paz, fica um pouco difícil a gente ter claramente o que seria essa paz, porque a gente conhece a paz, né? Essa foi a minha primeira reflexão. Para pensar sobre paz, eu tive que ser desafiada sobre que paz é essa, frente ao que a paz se faz necessária, e pensei na guerra. Né? A guerra, a guerra mesmo, onde está ocorrendo, onde estão tendo os conflitos em outros países. E é interessante porque a gente nem sabia que tinham outras guerras e agora a gente está sabendo, né, que não é só essa última da qual a gente teve notícia, mas outras guerras que se arrastam por muito tempo. E fui, inclusive, trazendo mais para próximo de mim. Onde há guerras? Pensei no trânsito, pensei nos locais violentos, nas grandes cidades, pensei nos lares que vivem em guerra e cheguei, inclusive, a pensar um pouquinho sobre as minhas guerras internas. Então a reflexão, ela foi abrangente, porque uma questão que eu coloco: onde há guerra? Ou onde está a guerra? Vocês percebem como é extensa essa reflexão? E é claro que a gente não quer a guerra, nem a nossa guerra interna, nem a próximo de nós, na família, nos vizinhos, no trabalho, nem no nosso país e nem nos outros países. Porque a guerra acaba repercutindo e de alguma maneira nos afetando. Isso no nosso mundo globalizado, no nosso mundo econômico, mas nós espíritas sabemos que a abrangência é muito maior. Nós estamos todos conectados como espíritos que somos. E aí a reflexão foi caminhando e comecei então a pensar um pouquinho: que mundo é esse que precisa de paz? Que mundo é esse que ainda faz guerra? E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, tem um item 10. Eu comecei por ali porque era mais confortável pensar no mundo melhor que o nosso. Então, nos mundos melhores que o nosso, as relações, elas são sempre amistosas. Os povos não têm essa necessidade da guerra. Não há perturbação por ambição. Não há necessidade de escravizar o outro. E não é daí que nasce a guerra? Dessas relações conturbadas, egoístas, orgulhosas, ambiciosas. Nesses mundos melhores, a superioridade moral e intelectual é que estabelece a diferença entre os povos. É que dá as condições, a superioridade
moral e intelectual. E lá o homem não se eleva acima de outro homem, mas apenas acima de si mesmo, buscando o aperfeiçoamento próprio. E aí, nesse mesmo capítulo, que mundo é esse que a gente vive? O que é a Terra na classificação, então, dos mundos, conforme Kardec nos traz? A Terra é um mundo de expiação e provas. O que é expiação e provas? A Terra é um lugar como um exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Ops, isso mesmo. Se vocês não sabiam, somos espíritos rebeldes à lei divina. E aqui nós estamos para quê? Resumidamente, para desenvolvermos as qualidades do coração e da inteligência. E nesse item do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, eles concluem dizendo que é assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Castigo no sentido aqui de consequência, né? Quando a gente lê nas obras básicas sobre castigo, punição, esses termos que Kardec manteve por conta da tradução que ele usou do Novo Testamento, nós precisamos pensar no sentido de que nós, como nós entendemos que a doutrina espírita já nos esclarece, né, que são consequências dos nossos próprios atos. E lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 4º da parte 1ª, sobre reencarnação, na pergunta 167, Kardec pergunta qual o fim objetivado com a reencarnação. E a resposta é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? E aí eu pergunto, meus amigos, nós compreendemos como são as leis divinas? De que justiça é essa que ele está falando? Como nós vivemos? Nós temos essa consciência de estarmos vivendo num mundo de expiações e provas, com esse objetivo do melhoramento progressivo, como seres espirituais reencarnados? Isso é muito importante, porque para nós refletirmos sobre tudo isso que nos cerca e que nos afeta, é importante que a gente tenha esse ponto de vista de que estamos reencarnados com um objetivo, não é? E aí, quando a gente busca lá no livro dos Espíritos também, já na parte 2ª, no capítulo 9, falar um pouquinho sobre, refletir um pouquinho sobre essa questão da guerra, das guerras, né? Nesse capítulo, intitulado Da Intervenção dos Espíritos, na questão 542, eles dizem que, Kardec pergunta, né? Numa guerra, como pode haver espíritos que tomem o partido de uma causa injusta? Porque se há uma guerra, presume-se, parte-se do princípio que uma parte é justa, um lado é justo e o outro é injusto. Normalmente não é assim que a gente pensa. E os espíritos então respondem que os espíritos que interferem, que influenciam numa guerra, eles só se comprazem na discórdia e destruição. Eles não se preocupam com a justiça da causa. E essa é uma
reflexão muito importante para nós, porque precisamos entender como funciona a justiça divina, como funcionam as leis divinas, e Kardec exercitou ao longo das obras básicas de tudo aquilo que ele escreveu e compilou dos ensinos dos espíritos, ele sempre buscou a causa, ele sempre mostrou esse raciocínio em torno da causa. Isso nos auxilia muito. E no livro dos Espíritos, lá no livro 3, capítulo 6, na lei de destruição, na questão 728, que fala sobre a lei de destruição, na questão A, 728A, Kardec pergunta, então, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? E a resposta: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Então, nós somos instrumentos nesse plano maior de Deus, que tem um objetivo. Nós não estamos à deriva no universo. Deus tem um objetivo. E eles continuam dizendo que o invólucro, esse corpo que nós temos, é simples acessório. Não é a parte essencial do ser pensante. Então, a parte essencial é o princípio inteligente. E esse não pode ser destruído. E eles falam uma coisa muito interessante. Esse princípio inteligente, esse ser pensante, cuja essência é o princípio inteligente, se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Isso está lá na parte do Livro dos Espíritos que fala, capítulo 6, sobre a lei de destruição. E na questão 742, então, Kardec pergunta: o que é que impele o homem à guerra? E eles respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Paixões, esses vícios que nós trazemos ao longo de toda a nossa existência e que nos serviu no passado de alguma maneira, o orgulho, o egoísmo, a inveja, se nós não tivéssemos tido isso lá no comecinho da nossa existência, nós não teríamos sobrevivido como humanidade, mas que hoje nos atrapalham. E ele fala de duas naturezas: a natureza animal e a natureza espiritual. Nós temos essa consciência e vivemos. É claro para nós que nós temos duas naturezas, a animal e a espiritual, porque nós temos necessidades desta natureza corpórea nossa, nós estamos encarnados. Mas nós somos espíritos. A essência é o princípio inteligente. E nós temos, então, a natureza espiritual. E eles continuam: à medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas. Muitas vezes, diante de questões, diante de situações em que nos vemos envolvidos, nós nos esquecemos muitas vezes de ir a fundo nessas questões e procurarmos conhecer as causas. Diante de todos esses desafios que a vida nos oferece, é muito importante que a gente aprenda com Kardec esse raciocínio de sempre buscarmos a causa. Na questão 743, Kardec pergunta: da face da Terra algum dia a guerra desaparecerá? Tan, 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 tan. E os espíritos nos dizem: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os homens serão irmãos. E de novo, reflexão.
Nós conhecemos as leis divinas porque nós temos que praticar as leis divinas. E como é que nós vamos praticar algo que nós não conhecemos? Nós estamos vivendo de acordo com as leis divinas? Nós compreendemos já como é que é a justiça divina? Sem isso, dificilmente nós conseguiremos esse objetivo de vivermos como irmãos. Seremos irmãos se nós vivermos como irmãos. E como é que é isso? Nós já dominamos isso? Nós sabemos claramente, nós temos consciência do que é viver como irmãos? Ou nós vamos levando as coisas do jeito que dá, olhando para as coisas como se elas não tivessem nada a ver com a gente, como se o nosso interesse fosse ali, no nosso pequeno mundo. Como nós vamos viver como irmãos sem saber como é que é a justiça divina? Quando alguém nos desconforta, quando alguém nos desafia, como nós olhamos para esse ser? Nós já olhamos para esse ser como um espírito reencarnado, com o mesmo objetivo que o nosso, com os mesmos desafios que os nossos, que nós um dia precisaremos viver como irmãos, olhar, falar, sentir, agir com ele como irmãos. E aí nós chegamos numa parte da reflexão que vai falar então dessa paz. E eu fui buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, uma passagem que sempre me intrigou bastante. Esse capítulo intitulado Estranha Moral, ele traz no item 10 uma passagem evangélica que está lá em Lucas, capítulo 12, em que Jesus diz assim: julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras. O que Jesus quis dizer com isso? Já intrigou a vocês essa parte ou não? Vocês não tinham parado um pouquinho para pensar sobre isso? Sempre me intrigou. E eu fiquei muito tempo pensando sobre isso. Até o estudo nos ajuda bastante, né? A gente vai estudando, uma hora faz sentido, uma hora a ficha cai. E o que Jesus veio trazer? O que Jesus veio trazer à Terra? Qual foi a missão de Jesus ao vir à Terra? Daria um seminário, né? Falar sobre isso. Mas, resumidamente, Jesus nos traz, basicamente, essa mensagem de quem somos nós, do ser espiritual que nós somos. Jesus nos traz o caminho para chegarmos ao Pai. Jesus nos fala das leis divinas, da justiça, do amor, da bondade. Jesus nos fala e resume tudo isso e exemplifica tudo isso. Então, quando ele vem à Terra trazer essa mensagem, em que sentido que ele diz que ele vem dividir? Ele vem nos chamar
a vivermos isso, tudo que ele nos exemplificou. Todos viveremos isso? Todos entenderemos, compreenderemos, praticaremos os ensinos de Jesus? Não. Viveremos muitas vezes dentro de uma casa, alguns entendendo, outros nem querendo entender, outros já compreendendo, outros já conseguindo praticar os ensinos de Jesus. Não é verdade? Mas tem uma coisa muito importante nessa fala de Jesus. Ele vem trazer a divisão e não vem trazer a paz. Por que ele não trouxe a paz? É fácil entender o ensino de Jesus? É fácil compreender, praticar? Muito difícil, não é verdade? Então, enquanto nós tivermos essas diferenças, essas distâncias daquilo que Jesus nos oferece, não haverá paz. Jesus já sabia que demoraria um pouquinho. E ele nos alerta justamente nessa fala. E aí, avançando um pouquinho mais, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Buscai e Achareis, também no item 10, Jesus diz assim, na citação evangélica, de Mateus, no capítulo 10, entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disto, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Se aceitarem a paz que nós oferecemos, todos terão paz. Se não aceitarem a paz que nós oferecemos, a paz voltará para nós. Nós conseguimos impor a paz para alguém? Alguém consegue impor para nós a paz? Ela é construção própria. Se o outro não tiver a paz, provavelmente ele não vai aceitar a minha paz. E eu vou brigar por causa disso? Eu vou obrigar o outro a aceitar a minha paz? Que paz é essa? Não é verdade? E Jesus conclui assim: quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Que quer dizer isso? Esse era um hábito dos judeus. Os judeus amavam tanto a terra deles, que quando eles saíam, que iam para as terras vizinhas, saíam daquela terra deles, quando voltavam de viagem, eles sacudiam, tiravam a poeira dos pés, porque eles tinham receio que aquela poeira contaminasse a terra deles. Era um hábito. Eles tinham muitas regras da vivência e da convivência material, física, e eles tinham esse hábito. Mas tem um simbolismo isso. Não nos deixar poluir, contaminar pela guerra do outro, pela desarmonia do outro, pelo desequilíbrio do outro. Então, se nós queremos conquistar, se nós queremos a paz, se nós queremos a harmonia, se nós queremos esse estado que Jesus nos ofereceu com todos os ensinos, nós não podemos reagir à falta disso nos outros. Nós sempre
teremos a escolha, a opção. Então, é um ensino profundo esse de Jesus, para a gente não se deixar levar pelo que o outro faz, pelo que o outro escolhe, pelo que o outro quer. Para que perseveremos na nossa construção, na nossa busca. E no Livro dos Espíritos, na conclusão, tem uma fala muito bonita que diz assim: jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Nós queremos ser bons espíritos. Nós temos que nos guiar, nos pautar por esses ensinos. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos seguem a estrada que Jesus lhes indicou para chegarem até Ele. Então, nós queremos, muitas vezes nós nos vemos envolvidos em intrigas, em situações, em divergências, em discordâncias, que nos afastam disso. Então é muito importante que a gente saiba. E aí eu deixo aqui para vocês uma outra reflexão. Quem sou eu? Tem um poema de Pedro Bandeira, no livro Palavras de Encantamento, que diz assim: eu às vezes não entendo. As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo que não deve ser direito. Aí eu fico pensando que isso não está bem. As pessoas são quem são, ou são o que elas têm. Eu queria que comigo fosse tudo diferente. Se alguém pensasse em mim, soubesse que eu sou gente. Falasse do que eu penso, lembrasse do que eu falo, pensasse no que eu faço, soubesse por que me calo. Porque eu não sou o que eu visto. Eu sou do jeito que estou. Não sou também o que eu tenho. Eu sou mesmo quem sou. E eu pergunto: quem é você? Você vai me responder o seu nome? Você vai me responder filho de quem, marido de quem, mulher de quem, pai de quem? Ou você vai me falar da profissão? Ou você vai me falar das suas qualidades? Ou dos seus defeitos? Dos seus projetos? Mas quem é você na essência? Você tem, a pergunta, nós temos consciência de que temos a vida material e a espiritual? E que vivemos desafiados pelas experiências do plano material, do plano físico, mas construindo a nossa vida espiritual? Porque quem somos nós? Em essência, nós somos seres imortais. Lá no Livro dos Espíritos, na parte 2, capítulo 6, da vida espírita, questão 257, é uma questão longa, extensa. Eu destaquei uns trechinhos, e é uma questão muito importante. Os sofrimentos são sempre a consequência da maneira como se viveu na Terra. Tá claro isso pra gente, não é? Espírita tem que saber isso. Portanto, só de si mesmo se devem queixar. Tem o livre-arbítrio, a escolha entre o fazer e o não fazer. E aí a exortação: purifique-se, nutrindo bons sentimentos, pratique o bem, não ligue às coisas deste mundo a importância que não merecem.
Porque já liberto do jugo da matéria, quando deixarmos esse invólucro, não mais sofreremos a influência. Porque nós vamos nos sentir libertados. Se assim nós agirmos, e a paz da consciência nos isentará do sofrimento moral. E concluo, já encaminhando para a conclusão, com lá no Livro dos Espíritos, a questão famosa que vocês já devem ter ouvido muito, né? Muita referência sobre ela, mas que eu sempre, é inevitável chegar a essa referência, na parte terceira, capítulo 12, da perfeição moral, questão 919. Qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E a resposta, um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E é Santo Agostinho quem responde essa pergunta, né? E ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava em revista tudo o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Tem um item no Evangelho segundo o Espiritismo, curtinho, mas de uma profundidade, intitulado Dever. Se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. O que em nós precisa de reforma para essa construção da paz que somos nós que fazemos dentro de nós. Santo Agostinho rogava a Deus e ao anjo guardião que o esclarecesse. Então, o conhecimento é a chave do progresso individual, ele nos diz. E quando estivermos indecisos sobre o valor de qualquer das nossas ações, perguntemos como nós nos sentiríamos se fosse praticada por outra pessoa, que nada mais é do que o ensinamento de Jesus. Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa citação: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E o que Jesus responde? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu pergunto: você se conhece? Você se ama? Porque se você não se conhece, como que você pode se amar? E se você não se ama, como você pode amar o teu próximo? E sem amar o próximo, nós amamos a Deus? Essa é a reflexão que eu trago e que desejo que tenha um sentido para cada um de vocês, como teve para mim ao estudar a doutrina espírita e buscar nos ensinos dos espíritos os esclarecimentos para as leis divinas e para os ensinos morais que Jesus nos deixou. A doutrina espírita nos ajuda nesse entendimento, nos esclarece, nos orienta e, por fim, nos consola, porque nos dá o sentido para tudo isso que a gente já conhece em teoria, mas que é tão difícil colocar em prática, não é verdade? Então, é uma recomendação de leitura que eu deixo para vocês no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Lá a gente tem os caracteres da perfeição, a citação de Mateus, no capítulo 5, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Jesus nos disse:
sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. E os caracteres do homem de bem, 19, 20 caracteres que nos ajudarão nessa nossa construção da paz em nós. Porque, meus amigos, só quando nós construirmos a paz em nós, poderemos dar o exemplo dela aos que conosco convivem e faremos a diferença nesse mundo e de fato conseguiremos auxiliar a que o mundo tenha a paz. Porque não haverá paz externa sem a paz interna.